E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos conversar na parte 2 deste vídeo sobre os aspectos econômicos do continente africano, com destaque principalmente para a questão industrial. Vamos falar de quem são os principais países industrializados deste continente, seus principais produtos e destaques, e também a questão das parcerias internacionais, principalmente com a China. Vem comigo para essa aula. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos conversar sobre os principais destaques da indústria do continente africano. Mas antes eu vou dar uma saidinha para você dar um print nessa tela e pegar esse resuminho aí maneiro, beleza? Vamos lá! Muito bem, já printou a tela, já tem aí informações importantes para a sua discussão, para os seus estudos. Vamos falar então sobre a questão do continente africano. O continente africano, como você bem nota aqui nessa parte em destaque da lousa, é um continente que infelizmente não se destaca no cenário internacional. Ele vai perder para o continente asiático, continente europeu e o americano. Em termos de países, alguns se destacam dentro desse cenário industrial, mas são poucos países que conseguiram, dentro dessa trajetória do século 20 e 21, se destacar industrialmente. E por conta disso, diante de tantas dificuldades históricas, dificuldades ligadas também à questão das parcerias internacionais e problemas internos relacionados à política, representa apenas 7% de toda a produção mundial. Então, veja que são dados relacionados ao ano de 2016, na verdade é um período do ano de 2000 a 2016, é uma média onde apenas 7% de toda a produção mundial é gerada pelo continente africano. Portanto, um número aí pouco significativo. Entretanto, quando nós discutimos a questão da produção das riquezas do PIB do continente africano, nós vamos perceber que 30% de todas as riquezas deste continente é produzida pelo setor industrial. Então, dentro de uma questão interna, a produção industrial ela é sim significativa. Dentro de um cenário internacional mundial, aí a situação já é diferente e pouco significativa. Traz essa informação para o seu entendimento, para que você consiga fazer conexões e relações entre outros temas sobre o continente africano. Tudo bem? Então vamos lá, quais são as principais indústrias que se destacam dentro do cenário produtivo do continente africano? Quando nós realizamos pesquisas e dados sobre este tema, nós vamos perceber que nós temos duas indústrias que se destacam. A primeira é a indústria mineradora, como você bem viu no vídeo sobre a questão agrícola, agropecuária e também mineradora do continente. Vamos lembrar que esse é um continente rico em recursos naturais, embora o seu subsolo ainda seja pouco explorado e ao mesmo tempo pouco compreendido pela geologia para saber exatamente quais são as suas potencialidades, o cenário da indústria mineradora é muito forte, principalmente em países como a África do Sul, Angola, que é um grande produtor de petróleo e também pedras preciosas, no caso o diamante, a Nigéria, países como a Líbia, a Argélia, que ficam no norte, na região setentrional do continente, são países que apresentam recursos naturais importantes e que vão alimentar o mercado de commodities, principalmente para os grandes países industrializados, entre eles a China, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre ela. Então, a indústria de energia, principalmente baseada na questão do gás, carvão e petróleo, e a indústria mineradora, com outros recursos minerais, não diretamente ligados aos combustíveis fósseis. Mas aí nós podemos destacar a questão do níquel, do ouro, da prata, do ferro, do manganês, entre outros recursos minerais. Combinado, pessoal, até aqui? Muito bem. O que a gente precisa entender é que existem também outras indústrias nesse continente.
Entretanto, essa outra variedade vai apresentar uma certa deficiência ligada à questão tecnológica. E vamos lembrar também, você já conhece esse termo, provavelmente já ouviu falar, nós estamos vivendo no século XXI a indústria 4.0. A indústria 4.0 é aquela indústria de ponta, que apresenta um excelente arsenal tecnológico, principalmente ligado à questão da robotização e automação dos processos. É o que nós não vamos enxergar, por exemplo, no continente africano, com salvas e pequenas exceções. Tá? Mas a indústria que se destaca, além dessas duas, é a indústria têxtil, principalmente no Egito, que já tem uma tradição histórica na produção de tecidos e fibras, e também a indústria alimentícia, que aí já está distribuída pelo continente africano. Então, indústrias com certa variedade, né, mas com ainda deficiência tecnológica. E nós vamos acrescentar a África do Sul, que dentro do cenário, né, do continente africano, é o país que apresenta a maior tecnologia, o maior potencial e destaque no cenário do continente. Mesmo porque a África do Sul é um país que foi colonizado por ingleses, holandeses, também está localizado, né, ao sul, na porção meridional deste continente, de uma forma extremamente estratégica, principalmente com rotas marítimas provenientes não só da Ásia, mas também do mercado norte-americano e americano, e também uma via de passagem, rotas marítimas de navios que saem, né, que partem do continente europeu. Então, o seu fator geográfico e sua localização geográfica também são fatores importantes que ajudam a destacar a África do Sul dentro do cenário continental. Então, é um país mais desenvolvido neste continente. E aí eu destaco, né, duas variedades, sendo a primeira a indústria siderúrgica, que trabalha diretamente com essa questão dos recursos minerais, e a indústria química, também presente neste continente. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, na continuidade, eu preciso ainda destacar para vocês uma notícia ruim, tá? Existe, lamentavelmente, um baixo consumo interno no continente africano, o que atrapalha, inclusive, o próprio desenvolvimento desse setor. Então veja que a indústria, não só no continente africano, mas no mundo inteiro, necessita de um consumo e muitas vezes de um consumismo, lembrando que são duas coisas bem diferentes. Então esse consumismo, né, que é o consumo exagerado, vai ajudar inclusive o desenvolvimento desses mercados que acaba pressionando a produção industrial. Então já que o continente ele já é marcado pela instabilidade política, pela instabilidade econômica, né, por mercados fragilizados e uma população relativamente pobre, você não consegue, então, incentivar essa dinâmica interna, atrapalhando, inclusive, o próprio desenvolvimento do setor industrial. Então, isso aí, lamentavelmente, é uma realidade, é um fato. Entretanto, vale a pena ressaltar esse dado, que os próximos anos, existe uma projeção até 2050, de que a população do continente africano poderá chegar aí a quase 2 bilhões de seres humanos. Então significa que existe, né, sim, um mercado em potencial, mas aí precisa saber exatamente como será a distribuição de renda para saber se esses novos indivíduos, essa população irá conseguir consumir ou não, porque não adianta ter um número crescente e a população não ter parte dessa renda, né, dessa distribuição de recursos financeiros para que tornem elas em potencial consumidores. Ok? Vamos pensar nisso então. Para encerrar nossa aula, eu trago aqui para vocês a carência dos investimentos e da mão de obra muitas vezes desqualificada para as atividades industriais. Como eu já disse, né, ao longo do vídeo, existe uma certa instabilidade política e econômica dentro deste continente, na maior parte desses países, o que acaba afastando muitas vezes investidores estrangeiros. E como a inércia interna, né, desses governos instáveis, fragilizados, principalmente por ondas de corrupção, não conseguem desenvolver com suas próprias pernas, né, com as suas próprias ferramentas, o setor industrial interno. Agora, desde 2005,
nós vamos perceber que as relações do continente com a China vêm ficando cada vez mais estreitas, tá? Essa parceria está cada vez mais evidente. Principalmente, né, vocês vão lembrar que em 2008 o mundo passou por uma crise econômica e financeira global e a China acabou se aproveitando dessa fragilidade, desses investidores se retirando muitas vezes do continente, e a China abriu espaço, conseguiu enxergar então esses novos mercados e passa a estabelecer parcerias com diferentes países. A China é um grande investidor, hoje é o maior investidor no continente, mas existem também outros países que estabelecem esses vínculos, inclusive o próprio Brasil, ajudando, inclusive países, né, da língua portuguesa, entre eles Moçambique e Angola, que existe sim essa parceria tecnológica e industrial aqui com o nosso país. Muito bem. Para encerrar então, a concentração industrial, ela está voltada para as cidades litorâneas, uma vez, e vale a pena você lembrar que essa dificuldade da estrutura interna do continente, devido, né, aos processos de colonização que não ajudou a estabelecer conexões entre diferentes países, apresenta então uma fragilidade, uma dificuldade, uma pobreza de estruturas de transporte. Entre eles a questão da rodovia, ferrovias, né, e até mesmo hidrelétricas na geração de energia. Isso acaba desincentivando, né, que essa região do interior ajude a se desenvolver em termos industriais. E aí as cidades que estão no litoral, pela facilidade, né, portuária de estabelecer conexões com importação e também facilitar as exportações, são as cidades que se destacam no cenário industrial, ok? A boa notícia é que nesses últimos anos, principalmente nessa última década, os países africanos começaram a estabelecer uma parceria econômica com outras nações. E os principais parceiros estão localizados no continente europeu, principalmente com a União Europeia, que representa atualmente 30% de todo o consumo relacionado às exportações industriais africanas, né? A China, hoje, 15%, e esse número vem crescendo, e o consumo interno entre eles, né, entre os diferentes países, representa 15% de toda a comercialização dos produtos industriais. Espero ter ajudado vocês. Pesquisem outras informações sobre esse tema, analisem os mapas, principalmente do setor ferroviário, rodoviário e portuário, para que você consiga estabelecer as suas conexões com as informações que foram oferecidas para você aqui nesta aula. Ok? Muito obrigado, bons estudos e vamos continuando aí com a geografia. Valeu, abraço.